Saldo do primeiro trimestre negativo para a caderneta de poupança. Vamos conversar sobre esse tema já já. Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Bom, se o ano passado, entre aqueles que depositaram e sacaram, nós tivemos um saldo positivo de 166 bilhões e 300 milhões de reais, para esse ano a coisa inverteu. Janeiro, nós tivemos um saldo negativo na ordem de 18 bilhões de reais, foi o pior mês desse ano. Em fevereiro, um saldo negativo de quase 5 bilhões de reais, e fechamos agora em março com algo aproximado de negativo em 3,5 bilhões. Isso quer dizer o seguinte, de janeiro a março, entre aqueles que depositaram e aqueles que sacaram, a poupança tem um saldo negativo de 27,5 bilhões de reais. Bom, antes de explicar o que vem acontecendo, é importante destacar. A caderneta de poupança nós não entendemos como uma aplicação financeira. É uma proteção de valor. O brasileiro tem uma preferência, a gente já abordou isso em outros vídeos, por conta da facilidade, né? Ele incorpora como se fosse uma conta corrente. Em vez de depositar na conta corrente normal, eu deposito na conta poupança. Eu contrato de vez em quando um ou outro prestador de serviço, dá conta aí para eu transferir o dinheiro. Ele dá uma conta poupança. Quer dizer, ele vai, se ele não sacar, vai rendendo, ele usa isso como movimentação, mas está longe de devolver uma remuneração. Vou dar um parâmetro. Ela rende 70% da taxa Selic, que é 2,75% ao ano, o equivalente a 0,16% ao mês. A inflação bateu nos últimos 12 meses 6,2%, quer dizer, quem deposita na poupança sequer repõe a inflação. É realidade também de outras aplicações em renda fixa, por isso quem quiser ganhar um pouco mais vai ter que mesclar a renda fixa com a renda variável. Mas isso é assunto para um outro momento. Eu quero voltar a falar no saldo. O que aconteceu no ano passado? Tivemos um momento agudo da pandemia no primeiro semestre, e quando começou a chegar no mercado o auxílio emergencial, e vocês se lembram, eram parcelas mensais de R$600, depois caiu para R$300, mas o governo injetou 300 bilhões de reais na economia, muitas famílias passaram a ter um período em que ela usava esse dinheiro para acertar a casa, se alimentar um pouco melhor, e à medida que algumas atividades começaram a voltar, principalmente os prestadores de serviços, mesmo que informais, a pessoa agregou essa renda que vinha do governo com a renda dessa informalidade. Chegou um momento que ele falou, puxa vida, já fiz uma pequena reforma, já melhorei meu padrão de consumo, agora eu vou guardar o dinheiro. E aí a caderneta de poupança foi o abrigo para essas pessoas. O saldo, confirma, mais de 166 bilhões de saldo positivo. Aí entramos esse ano sem o auxílio emergencial, o desemprego batendo as alturas, tivemos melhoria no emprego formal em janeiro e fevereiro, mas isso não é o suficiente para uma reversão de mercado, de tendência. Mais de 14 milhões de desempregados, milhões de brasileiros querendo trabalhar, quase 30 milhões de brasileiros querendo trabalhar mais do que estão, ou seja, tem tempo ocioso, e quase 5 milhões de desalentados. Vai passando o dia a dia, começa a chegar a conta de luz, a conta de água, tem que ir ao mercado, e aí você tem uma inflação dos alimentos importante, pega exatamente essa camada mais pobre da população, e muitos acabaram sacando dinheiro para completar o orçamento, ou seja, o movimento no sentido oposto do ano passado. Janeiro foi o pico, mais de 18 bilhões de saldo negativo, quase 5 bilhões em fevereiro e 3,5 em março. E como eu disse, fechando o trimestre, com um buraco de 27,5 bilhões. E a tendência, infelizmente, para o primeiro semestre, salvo algum investidor maior, tudo mais, a tendência é que continue assim. Né? O auxílio emergencial está chegando agora, pode ser que dê uma aliviada, mas é na média R$250. Muita gente está com a conta atrasada ainda, muita gente precarizou a sua alimentação, então eu não avalio que esse auxílio emergencial vai ajudar muito. Pode ser que com a antecipação 13º para aposentados e pensionistas dê uma aliviada e os saldos da poupança não sejam tão negativos, mas sem outra fonte, sem alternativa, as pessoas vão continuar sacando. Então ficam dois alertas aqui para você. Primeiro,
que a poupança não deve ser entendida como uma aplicação. E aí é importante buscar orientação para o seu destino. E segundo, que a pobreza, a miséria vem chegando na ponta. E aí a poupança acaba sendo um abrigo. É uma constatação importante para entender o fenômeno da economia. E a importância da vacinação para a gente antecipar a reabertura das atividades produtivas. E aí sim, com as empresas prosperando, contrata mais gente e aí nós voltemos a ter uma capacidade de poupança. Que, por sinal, essa é a grande constatação, talvez a terceira nessa luz que eu estou colocando aqui a esse tema, que é a população brasileira está empobrecendo. Nós estamos produzindo hoje muito menos do que a gente produzia nos últimos anos e a população crescendo. É uma constatação importante, mas os desafios também são importantes. Por isso tem que torcer para a macroeconomia encontrar os seus eixos adequados ou encontrar o seu eixo adequado para, a partir de decisões macroeconômicas, a gente tem uma efetiva recuperação econômica, e aí gerando excedentes para a família. Por hora é sentar no caixa, não arredar o pé desse caixa e valorizar cada centavo gasto. É isso. Faço um convite, você está aqui no meu canal, então faça a assinatura do canal. Se você quiser receber as nossas notificações, você aciona o sininho. Caso contrário, só a sua inscrição já vale a pena. E se você tem qualquer necessidade para a sua carreira, para a sua empresa, que a Fundação Dom Cabral possa lhe ajudar, não hesite. Mantenha contato. contato@reinaldocafeu.com.br. Eu tenho uma solução para pequena empresa, para média empresa, para grande organização, para o setor público e para a sua carreira. contato@reinaldocafeu.com.br. Até o próximo.